Bom dia, gente. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui presentes, os que estão online nos acompanhando também. Bom dia. Feliz ano novo a todos. Não é verdade? Estamos aqui no nosso primeiro domingo de culto, Dia do Senhor, já desse ano de 2022. Quem diria, né? 2022. E parece que toda essa coisa toda de pandemia começou há 2 anos, né? E a gente já está em 2022, graças a Deus por isso. Isso só deve servir para nos lembrar que as misericórdias do Senhor não terminam e são sempre abundantes na nossa vida. E espero que vocês tenham passado aí um fim de ano como o meu, bem, em família, com boas risadas, muita comida, muita fartura, o que também deve representar para nós o amor de Deus na nossa vida. É sempre farto, não é verdade? Estou muito feliz de estar aqui hoje, ter tido essa oportunidade de, na primeira aula de escola dominical do ano, nós abrirmos para falarmos deste tema: Teologia Bíblica de Missões. Eu espero, sinceramente, abençoar os irmãos, servindo-os com aquilo que a nossa herança reformada, que se preocupa muito em buscar extrair tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da Bíblia. Eu espero servir aos irmãos com um pouquinho, uma breve introdução. Não chega nem a ser uma introdução, porque facilmente, se nós fôssemos dar aqui um curso de introdução à teologia bíblica de missões, nós poderíamos ficar aqui 6 meses tranquilamente. 6 meses nos encontrando aqui semanalmente para dar uma introdução a respeito do que é esse tema, teologia bíblica de missões. Porém, eu vou pegar esses 6 meses aí e vou colocar dentro dessa nossa hora aqui, por isso eu chamei de breve. Com isso, eu tenho um desafio, porque é provável que o que nós vamos ver aqui hoje vá ferir um pouco o entendimento que alguns aqui podem ter a respeito de missões, de missão. Isso porque existe, e isso é uma preocupação particular, existe na igreja o que nós podemos chamar de teologia popular. Existe uma teologia popular. Aquilo que todo mundo vai falando, vai passando de um para o outro, e daí quando você vê, essa teologia se formou, está dentro da igreja, as pessoas falam, replicam, mas ela não necessariamente é bíblica. Então isso faz com que nós não... com que aquilo que deveria nos orientar biblicamente para fazer algo que Deus espera que nós façamos, seja prejudicado. Então, eu pretendo e peço a Deus, nós vamos orar por isso agora, para que nesses minutos que nos restam, eu possa servir aos irmãos sobre o que de fato é missão, conforme a teologia da Bíblia. Antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Arquimedes e eu sirvo aqui na igreja de Vila Mariana como seminarista, como diácono também, e espero que nós possamos passar esse tempo agora juntos com muita edificação. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir a graça do nosso Deus para este momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, porque Tu és digno, porque só Tu és Deus. Ó Senhor, obrigado por mais uma semana, por mais um ano. Obrigado por mais uma aula, por esta aula. Obrigado pelo assunto, ó Deus, que nós vamos agora expor. E quero Te pedir, ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para expor tão somente aquilo que se vê na Tua palavra.
abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui, a fim de que esse conhecimento, ó Deus, faça com que nós nos tornemos verdadeiros adoradores para o Senhor, porque Tu és digno. Nós Te amamos, Senhor. Te amamos muito e queremos pedir a Tua graça nesse momento. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, teologia bíblica de missões. O que quero mostrar para vocês hoje aqui, eu vou falar esse termo, gostaria que você guardasse esse termo. Nós temos aqui uma audiência qualificada, né? São pessoas maduras já na fé, temos a ala jovem ali, mas são irmãos também queridos que estão aqui sempre com a igreja. Nós temos a tradição de um zelo pela palavra. Então vamos levar adiante essa herança que nos segue há pelo menos 500 anos. A palavra, o termo que eu gostaria que os irmãos guardassem é missão doxológica. Missão doxológica. Isso quer dizer que missão na Bíblia, doxologia, doxologia é aquela matéria da teologia que fala a respeito da adoração a Deus. De como Deus deve ser adorado, de que Ele deve receber toda a adoração. Portanto, missão na Bíblia, sempre que isso é colocado na Bíblia, ela é de caráter doxológico. John Piper disse uma vez uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, que missões só existem porque não há adoração em todos os lugares. Missão é, antes de tudo, para promover a adoração a Deus. Missão é antes, alguém poderia pensar, você poderia elaborar um pensamento teológico do seguinte, mas vou usar outra palavra de cunho teológico. E meus irmãos, com isso, eu quero fazer um parênteses aqui. Nós precisamos amar a teologia. Nós precisamos amar teologia. Nós precisamos conhecer essas coisas. Porque essas coisas dizem respeito a quem nós somos, ao que fazemos, a como nos comportamos. Nós não podemos ter ranço de teologia. Eu sou contrário à ideia de que, quando nós temos aqui que falar, nós que estudamos a palavra e tal, tudo mais, sim, nós temos que colocar isso de uma forma que seja palatável para todos, porque aqui há muitos níveis intelectuais, de idade, de experiência e tudo mais, mas não podemos fugir daquilo que nos pertence, que é a palavra, é a teologia. Teologia significa o conhecimento de Deus. Os nossos jovens, adolescentes, aprendem coisas de botânica que... E às vezes, quando nós falamos aqui na igreja sobre doxologia e tal, não podemos ter um distanciamento como se isso fosse algo complicado demais. Não é. Então, fecha parênteses, voltando. Missões é antes de... ela é doxológica, ela é antes do que um caráter soteriológico. O que é soteriologia na teologia? É aquela parte da teologia que fala a respeito de como Deus nos salva. Soteriologia, simples. Então, missões, antes de ser soteriológica, ela é doxológica? Sim. É mais importante que Deus seja adorado do que nós sejamos salvos. Isso é maravilhoso. Isso faz dele Deus. Mas é claro que a partir dessa doxologia, nós temos a soteriologia. Deus nos salva porque Ele nos criou para que nós adoremos a Ele. Essa é a nossa função. Essa é a maior função que qualquer um de nós pode alcançar na vida. Adorar a Deus. Outro parênteses. Adorar a Deus não é só como o nosso maravilhoso coro faz aqui.
Isso é uma parte de adoração a Deus. Adorá-lo com cânticos e louvores. Adorar a Deus supera essa questão da música, ainda que ela seja algo maravilhoso, belo. Adorar a Deus é você viver como a imagem de Deus. Sabe por que a Bíblia fala que nós somos a imagem de Deus? Porque nós representamos a Deus aqui na terra. Então, onde quer que esteja um cristão com essa consciência, que tem a imagem de Deus restaurada, na sua função, na sua estrutura, ali está alguém que representa a Deus. Ali está alguém que potencialmente pode fazer missão, porque ele vai multiplicar a adoração a Deus e vai estender o reino de Deus naquele local. Então eu dei essa breve introdução aqui, dentro dessa breve introdução, e agora eu vou falar algumas coisas que podem ir de encontro com aquele conhecimento popular a respeito de missões que eu comentei com vocês. O Cadu me avisou que tinha um lag, que tinha um atrasozinho. Ok. Nossa, vocês já viram tudo. Pronto. Então vamos lá. Por que a gente fala que a verdadeira igreja ela é missionária? A verdadeira igreja ela é missionária, irmãos. Não existe igreja para dentro. Não existe igreja, e parte daquilo que eu quero mostrar para vocês é que também uma igreja que não é saudável é uma igreja que existe só para o seu entorno. Isso não é saudável. Não é isso que a Bíblia nos mostra a respeito do que é a igreja. E em quem que a gente vê concentrado isso? Claro, em Jesus Cristo. Tem essa frase, preste atenção nessa frase aqui. Essa frase é de um missionário chamado Dave Livingstone. Ele disse assim, que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Gente, isso é lindo, eu acho isso particularmente lindo. Deus fez do seu único filho um missionário. E foi o que Jesus fez. Dave Livingstone foi o cara que foi um missionário que desbravou o continente africano no século XIX, quando o continente africano era mais ou menos como Marte é para nós hoje. Completamente desconhecido. E aquele homem nutrido da certeza de que a glória de Deus, que Deus deveria ser adorado até os confins da terra, conforme o Senhor Jesus havia dito, esse homem se embrenha num local onde não havia uma única vírgula escrita a respeito desse continente e do continente africano. Vocês imaginam isso? David Livingstone, o que ele fez foi tão relativo, foi tão relevante, que o que ele escreveu, ele tem livros, ele ajudou a toda uma área de antropologia secular. As pessoas não conheciam. E começaram a ler os registros missionários de um cristão para aprender sobre aquele local que ninguém havia ido. Mas Dave Livingstone foi lá, fez várias anotações a respeito da cultura, a respeito da antropologia, dos costumes e tal, mas evidentemente pregou a Cristo ali, evidentemente plantou igrejas ali, e o homem veio a morrer naquele continente. Doente no fim da vida, foi sugerido que ele retornasse para a Europa e ele se recusou. Ele falou, eu morrerei aqui no meu campo. Outros tempos. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte, o que é missão? E aqui eu trago duas das principais inclinações e problematizações que existe hoje no mundo evangélico, na cristandade. Missão é tudo? Tudo é missão? Isso é uma inclinação de um movimento teológico que se chama Missio Dei.
que é predominante, especialmente no evangelicalismo, aliás, não no evangelicalismo latino-americano, no mundo todo. A Missio Dei está enraizada no Conselho Mundial de Igrejas, em Lausanne, em várias igrejas, em várias agências missionárias. Dizem que missão é tudo, tudo é missão. E existe uma outra corrente menor, protestante, no sentido de protestar, de trazer à luz a Bíblia aquela questão sobre, olha, vamos extrair da Bíblia o que significa essa e aquela coisa, que diz que não, missão não é tudo. Como disse um irmão anglicano, ele disse, Stephen Neal, ele falou, se missão é tudo, então missão é nada. E aí, nós vamos pensar que missão é uma atividade especial da igreja. É uma atividade especial, é um ofício especial que Deus deu à igreja. Só a igreja pode fazer. E só a igreja pode fazer porque existe uma forma de fazer. E não é tudo. Isso é o que nós cremos. Isso é o que a herança reformada trouxe de novo e até hoje ainda tenta lutar. E eu quero mostrar esse contraste aqui para vocês. Por isso eu quero falar um pouquinho sobre a Missio Dei. A Missio Dei, pessoal, ela... Deixa eu ver se vai dar para ler ali. Bom, mais ou menos. Vocês conseguem ler aí? Pouquinho, né? Está bem pequeno, mas eu vou ler para vocês. A Missio Dei, ela nasceu em 1952, numa grande conferência que teve em Willingen, né, onde pessoas renomadas, por exemplo, como Karl Barth, eles estavam ali pensando sobre missões e o que eram missões e tudo mais. E eles chegaram, foi o Karl Barth que trouxe esse termo e disse que Missio Dei era a missão de Deus no mundo, que era tudo. Você poderia ao alimentar uma pessoa que é pobre e estava passando fome na rua, você estava fazendo missões. Se você coloca alguém que estava sem teto debaixo de um teto, você fez missões. Não é assim, mais ou menos, o pensamento que permeia a teologia popular do evangelicalismo, de que se você pega e tem alguém que se feriu, precisa de um amparo médico e você paga aquilo ali e você fez missões. Então, eu estou resumindo aqui, tá, gente? É claro que existe uma construção muito maior, mas o resumo é isso. Ali naquela conferência, houve muita crítica. E olha, a gente não deve desperdiçar críticas. A gente deve sempre receber críticas, analisá-las, pegar aquilo que é bom, guardar, mudar e melhorar. É assim que a gente deve fazer ao receber críticas. Naquela conferência, críticas foram feitas a um modelo missionário ocidental, que era qual? Bom, desde a Idade Média, missões se confundiram muito com a questão da expansão territorial do mundo. Então, vocês sabem que as grandes navegações no século XV as pessoas começaram a descobrir a Ásia, a Índia, as Américas, a América Central. E isso foi fortemente motivado e teve uma forte influência religiosa cristã também, porque a Europa era cristã. É claro, meus irmãos, que houve pontos positivos? Sim, houve. Por exemplo, quando as navegações chegam aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, eles alcançam os índios. Aí o que se identifica lá nos índios? Que os índios matam um dos bebês quando eles nascem gêmeos. E é o cristão que chega lá e diz assim, não faça isso, porque a vida pertence a Deus e tal, tudo mais. Então, eu citei aqui algo bem básico, para você ver que houve pontos positivos? Sim, houve. Houve abusos? Houve.
muitos. Abusos étnicos, sim, houve. Vou trazer algo mais contemporâneo nosso. Quando quando os ingleses eles dominavam ali muitas cidades da costa da África, eram colônias dos ingleses. Eles chegavam ali, os africanos têm um jeito de se vestir, eles conhecem determinados instrumentos musicais, e o que fizeram foi colocar um terno e gravata, uma bata, que eles usavam em Londres, de -3 graus, lá. Então, isso é um tipo de abuso que não cabe, não é bíblico. Não é bíblico você mudar a vestimenta das pessoas, a não ser que seja imoral, não era o caso. Então, essas coisas aconteceram. E eles, lá, depois de toda a questão da Idade Média que aconteceu, também um pouquinho das duas guerras mundiais que tiveram ali também, que também manchou muito o testemunho dos países ocidentais, que eram todos cristãos. Tudo isso chega naquela conferência, junto com também a popularização da teologia arminiana. O pessoal começa a falar e começam a dizer que o modelo missionário ocidental estava falido. Ou seja, eles confundiram o evangelho com questões sociais e culturais. Eles disseram assim: você chegar num determinado local e pregar o evangelho, ou seja, você anunciar um Deus único e dizer que os deuses que as pessoas ali acreditam são falsos deuses, isso é supremacia cultural. Você não deve fazer isso. E aí? Devemos fazer isso ou não? Irmãos, isso precisa estar claro para cada um aqui. Percebe que a própria pergunta, e como eu coloco a pergunta, alguns podem até ficar com o pé atrás. Puxa, caramba, eu não quero ser acusado de ser um supremacista, né? Então, mas é isso que nós devemos fazer. Porque só existe um único e verdadeiro Deus a ser anunciado, e Ele se chama Jesus Cristo. Então, se eu estou na Índia e lá eles adoram Buda, o Buda é um ídolo. Não vai levar as pessoas para a eternidade. Isso precisa estar claro, irmãos. Porque é esse constrangimento que nasce aqui dentro que fez com que lá naquela conferência as pessoas começassem vejam, talvez tenha uma outra forma de fazer missões e tal, e não há. Não há. Só existe um único caminho, uma única verdade, e um único que representa a vida, e o nome dele é Jesus Cristo, aqui no Brasil, na Índia, no Iraque, na Groenlândia, em qualquer lugar, porque Ele é o Rei dos Reis. Abraham Kuyper disse que não há um único milímetro da existência que Cristo não clame, é meu. Mas, por conta desse pequeno contexto que eu estou dando aqui para vocês, é claro que houveram muitas outras problematizações mais complexas, mas nessa entoada é que as pessoas começaram a dizer, olha, talvez não seja assim. Eles associaram a missão ao colonialismo abusivo, eu acabei de falar para vocês, né? Naquela conferência já havia uma forte presença liberal. E vocês sabem que o liberalismo teológico é uma desgraça, é uma praga. Acabou com as universidades cristãs na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. O liberalismo teológico foi o propulsor da apostasia que a Europa vive hoje e que os Estados Unidos estão em franco processo hoje. Chama liberalismo teológico. O liberalismo teológico abriu portas para, por exemplo, você dizer o seguinte: olha, é muito ofensivo você dizer, ofensivo à intelectualidade, é muito ofensivo você dizer que Jesus Cristo ressuscitou em carne e osso. Não diga isso. Nós somos europeus, americanos.
Não diga isso. Mas está na Bíblia. Não, mas o que a Bíblia quer dizer é que Jesus ressuscitou na mente e no coração dos seus discípulos. Isso é verdade, irmãos? Não é verdade. Jesus ressuscitou e agora, nesse momento, Ele está assentado à destra de Deus Pai, em carne e osso. Nós temos um representante na glória, e é Ele. Então, a presença liberal estava lá, naquela conferência. Por favor, irmãos, me acompanhem todo o meu raciocínio para vocês entenderem. O porquê desta oposição que eu farei aqui à Missio Dei. Existe um camarada chamado David Bosch. Esse cara, as suas obras, especificamente uma, influenciou o pensamento missionário do mundo, especialmente aqui no Brasil. Ele falou nas obras dele, há diversas formulações que são absurdas. Por exemplo, ele vai dizer que a Bíblia não dá uma definição do que é missões. Ele vai dizer que você não pode colocar missões dentro de um quadrado bíblico. E ele vai dizer, dentre outras coisas, essa que eu destaquei aqui, que a Bíblia não é um depósito de verdades. De novo, irmãos, a Bíblia é um depósito de verdades? A Bíblia é um depósito de verdades. Então, se a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, quem criou todas as coisas foi Deus. Se a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, em 6 dias, de manhã e tarde, foi assim que Deus criou. Ponto. E isso é tão maravilhoso que, na forma que a Bíblia traz esses axiomas, essas verdades absolutas, se você muda uma vírgula, você muda a teologia da Bíblia. E aí é por isso que você depois vai ter que dizer, quando você começar a ter problemas de contradição, você tem que dizer que a Bíblia não é um depósito de verdades. Esse cara, o David Bosch, ele é a expressão da Missio Dei. As pessoas que falam sobre o Missio Dei, com certeza leram a obra dele. Bom, o entendimento geral é de que pregar o Evangelho, isso foi a formulação que aconteceu lá na conferência e isso se espalhou. Nós tivemos um representante nessa conferência, o nome dele, ele se chama André Padilha. Aliás, era um cara que teve uma formação conservadora de elite, mas se embrenhou para este lado, deu preferência para questões sociais e políticas, ao invés de permanecer fiel à Bíblia. Mas, de fato, o que saiu dali era que o entendimento, para essas pessoas que agora iriam caminhar sobre a Missio Dei, é que o Evangelho não é a única e mais preciosa e importante coisa que a igreja deve fazer, pregar. Não era, a igreja tem outras coisas para fazer. A missão de Deus é múltipla. Existem milhares de outras coisas. E aqui eu quero vou fazer uma ressalva que vou fazer em outras partes aqui da nossa exposição. Irmãos, nós estamos tratando de teologia bíblica de missão. Nós precisamos separar isso da vida cristã. Então, vida cristã, então Arquimedes, eu não vou mais fazer caridade de forma alguma. Você deve fazer. Porque caridade é um aspecto da vida cristã, bem como a piedade. Nós devemos ser piedosos. Mas ao sermos piedosos, não significa que estamos fazendo missão. Porque missão é algo especial que nós fazemos. Quando nós fazemos caridade, nós estamos dando um testemunho cristão. Mas nós não estamos fazendo missão. E por causa dessa confusão,
é que hoje, eu vou já mostrar para vocês aqui, algumas consequências de dizer que missão é tudo. Dizer que missão é tudo. A Missio Dei, ela elimina também a diferença que a Bíblia nos mostra sobre graça comum e graça especial. Missão é uma questão de graça especial, não é uma questão de graça comum. Só um cristão pode fazer missão. A Missio Dei diz que um não crente também faz missão. Isso não é verdade. Só um crente eleito, salvo, cujo coração está santificado, está prostrado e vive o senhorio de Cristo, é que pode fazer missão. Como é que você quer que alguém... vamos dizer o seguinte, olha, um médico que não é cristão, vai para uma zona de guerra e ali ele de repente fala assim, olha, que bonito. A Missio Dei diria, ele está fazendo uma missão, porque a missão de Deus está lá, né, confundindo graça comum, que é o fato de Deus, na sua providência, na sua graça comum, enviar para aquele país necessitado médicos e tal. Isso é graça comum de Deus, isso existe. Mas isso não é missão. Porque o médico que está lá pela graça comum de Deus pode curar pessoas. Mas isso não vai dizer que aquelas pessoas não vão para o inferno se elas não se arrependerem, confessarem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você pode tirar 1000 pessoas da rua e só dar uma condição melhor para elas antes delas serem condenadas, porque não vão crer no Evangelho, não vão ouvir o Evangelho. Não terão as entranhas do seu coração mudadas. O pastor Gustavo falou hoje sobre essas questões do coração. Coração é uma área que só Deus opera. E Ele opera por meio da sua palavra pregada. Não é por meio de sonho, não é por meio de êxtase, não é por meio de louvor, louvor que eu digo é de show, daquela emoção que você é levada, é por meio da palavra. E quando essa palavra é entendida. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois esse conhecer pressupõe intelectualidade. Você precisa entender. Eu sou um pecador, Deus é santo, não posso conviver com Deus, serei condenado, mas Jesus me salva. Você precisa entender isso. Isso aconteceu com cada um de vocês aqui, ou com a maioria. Alguém aqui veio a Cristo porque acordou bem num dia? Me senti bem hoje. Hoje eu vou ser cristão. O Senhor Jesus chega a dizer nos evangelhos o seguinte, ele fala, veja, aqueles que querem me seguir, analise bem. Pois qual é o homem que vai construir uma torre e antes não vê no seu planejamento se ele tem condições de fazê-lo? Quem é aquele que sai à guerra e antes ele não analisa e vê se ele tem condições de ganhar? O Senhor Jesus estava falando a respeito dele disso. Quer ser o meu seguidor? Analise. Não é festa. Você tem que se negar a si mesmo. Você tem que carregar sua cruz e me seguir. Quem quer? Essa é a palavra. Isso é o Evangelho. Então você percebe que existe um oba-oba hoje? Oba-oba. E as pessoas chamam isso de missão. Você acha que você pegar placas e escrever Jesus te ama, você está pregando o Evangelho? Não está. Veja como é que Jesus prega o Evangelho quando ele começa o seu ministério. Ele diz, eu amo vocês. Não. Ele diz, arrependam-se. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, venham a mim. Muito diferente. Essa questão da graça comum, da graça especial,
missão pode, que é a questão da Missio Dei, né? Que eu falei para vocês. A Missio Dei acredita que missão é desde você distribuir comida até você, olha, eu vou dar um curso aqui de educação financeira para que as pessoas sejam melhores cidadãos e venham a ter sejam alavancadas socialmente. Isso é missão? Não. Então nós não vamos fazer. Não, devemos fazer como testemunho, como prática de vida cristã, como prática de piedade, devemos fazer. Mas isso não é missão. Quer ver onde isso é levado numa questão mais séria de igreja? Você pegar recursos de missão e dar para que um curso de educação financeira seja feito. Aí você diz, é missão. Você tirou recursos para que alguém fosse enviado, o evangelho fosse pregado onde não é ouvido, onde Jesus não é conhecido, uma igreja fosse plantada onde não há igreja saudável, pessoas que estão de repente debaixo de autoritarismo, de perseguição, fossem discipuladas, você tirou dinheiro daqui para botar numa outra coisa que não é missão. Gente, isso é uma questão de definição. Nós precisamos ter definido o que é missão para podermos fazer missão. Caridade, auxiliar as pessoas com aulas de capacitação e tal, são coisas que a igreja pode fazer se houver orçamento para isso, tempo, gente, recursos humanos, pode, deve, mas isso é secundário. O que a igreja não pode deixar de fazer é missão. A igreja não faz caridade, não faz isso, mas faz missão? Faz. Igreja. A igreja não faz missão, mas faz isso segunda, terça, quarta, quinta, igual o pastor falou aqui. É uma igreja saudável? Não é uma igreja saudável, porque a igreja é missionária. Sim, eu coloquei ali, não sei se está dando para dar. Hoje é missão integral e missão e igrejas missionais. Nesse pequeno resumo aqui, o que eu estou falando para vocês, gente, são décadas e décadas que eu tentei resumir aqui. Espero, quando você tenta resumir algo que é muito grande, você corre o risco de se tornar confuso em algum momento. Eu espero ter sido o mais claro possível com vocês. Hoje, o que aconteceu é que essa Missio Dei chegou aqui no Brasil, via René Padilha, na forma da teologia da missão integral. Vocês já ouviram falar nisso? Teologia da missão integral. Missão integral. Então, tudo é missão. Toda hora você tem que fazer o que você faz é missão e tal, tudo mais. Só que esse termo, missão integral, ele se desgastou, principalmente na América Latina. Por quê? Porque ele se juntou com a teologia da libertação romana. Então teve um enfoque tremendo para a questão social, para a questão de ação e de envolvimento social. Então ficou sendo isso, né? E em muitos casos, inclusive em representantes da teologia da missão integral aqui no Brasil, você vai ver pessoas falando quase nada de Jesus, ou colocando Jesus em pé de igualdade com Marx, com Engels, com outros teóricos sociais. Pessoas usando o púlpito para fazer isso. Graças a Deus isso se desgastou. Mas aí agora nós precisamos ficar alertas, porque o nome mudou. Mudou para igrejas missionais. Poxa, é um bom nome, né? Igreja missional é um bom nome, mas cuidado. Muitas dessas igrejas assimilaram, trocaram de nome, porque você sabe que tudo aquilo de heresia que é oferecido para você, nunca é oferecido assim. Teologia de Satanás do rabo preto. Não vem assim para você. Vem bonitinho. Vem, olha, do fofo, fofinho. Bota o nome de Deus no meio, bota o nome de Cristo no meio. Então, cuidado. Eu não vou entrar nessa questão das igrejas missionais aqui agora. Elas não são exatamente
a teologia da missão integral, mas assimilaram bastante. São igrejas que são centradas em si, são igrejas que apostam muito na questão social, e igrejas que, porque focaram muito nessas questões terrenas aqui, abandonaram as outras que são bíblicas. Eu vou mostrar algo aqui para vocês agora. Por exemplo, sobre consequências desse movimento missional. Isso daqui, gente, são dados. Eu não trouxe aqui gráficos, porque eu acho que não cabe, né? Mas existe já por conta do tempo que isso já acontece, existe uma perspectiva sobre, poxa, olha, onde isso teve uma consequência aqui, outra consequência ali. Então, a primeira consequência é a seguinte: o foco é na igreja local e existe um desprezo pelos confins da terra. Então, são igrejas que não enviam. São igrejas que, olha, vamos cuidar aqui do nosso bairro, vamos ficar por aqui mesmo, e é isso aí. Não foi isso que o Senhor Jesus nos orientou. Não foi isso que fez. Vocês já pensaram se existissem igrejas missionais nos séculos passados? Cada um de nós aqui seria um romano da Igreja Católica, porque Simonton não teria ouvido aquela pregação que ele ouviu do Dr. Charles Hodge nos Estados Unidos e teria dito: vou no Brasil, porque ali tem povo de Deus e eles precisam ser adoradores. Se ele tivesse ficado só ali, mesmo em Oxford, a gente teria sido bastante prejudicado. Essa é uma das consequências ruins. A outra é que há um profundo enfraquecimento da pregação do Evangelho e do discipulado. Você pregar o Evangelho. A, B igual a C. Criação, queda, redenção, consumação. Gente, isso é pregar o Evangelho. Cada um de nós aqui deve saber isso, de cor. Aliás, não é nem de cor, eu costumo dizer isso. Você deve pregar, você deve conhecer o Evangelho. Você, cada um de vocês, não é só quem está aqui não. De tal forma que o seguinte, que você tenha a habilidade de começar de trás para frente. De começar do meio para trás. De começar entende? Você tem que ter, porque você não sabe como é que a pessoa que Deus vai trazer para você evangelizar, o que ela pode problematizar. Talvez o interesse dela seja escatologia. Aí você, não, calma, antes de eu chegar aqui no final, vamos aqui para frente. Aí você perdeu a pessoa. Você tem que ter a habilidade de trabalhar ali, ir para frente e enxergar os pontos. Gente, por que vocês acham que Deus deu a Bíblia para a gente? Por que Deus poderosamente preservou a Bíblia, a sua palavra? Para que nós lêssemos, soubéssemos as coisas que estão ali. Por que Deus levantou pastores e mestres? Para que eles pregassem essa Bíblia, explicassem teologia. E você soubesse isso a tal ponto de que você, estando no mundo, porque Jesus orou para que Deus não tirasse você e eu do mundo, mas que nós estivéssemos no mundo, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. Cada um de nós temos que saber isso. Olha, deixa eu falar outra coisa para você. Você não prega o Evangelho quando você convida alguém para vir aqui na igreja. Eu quero tirar esse conforto de você. Ai, olha, estou chamando alguém para ir na igreja, estou fazendo minha parte. Não está. Convide alguém para vir na igreja, mas pregue. Colhe nessa pessoa, você entendeu? Isso, prega, vai lá, em cima. A igreja missional teve um profundo enfraquecimento do Evangelho, e do discipulado nem se fala, porque o discipulado é quando aquela pessoa está nova na fé e você vai dizendo, ensinando para ela a respeito de doutrina, a doutrina de Deus, os atributos de Deus, cristologia, sobre a doutrina da igreja. Por que nós temos sacramentos? Por que são 2 e não 7? Irmãos, os pastores e mestres ensinam isso, mas você tem que saber, especialmente você que já tem muito tempo na igreja. Isso é padrão. Isso é o que nos faz ser cristãos.
Outra coisa, a primazia da ação e do empenho social, já deixei isso bastante claro, e a redução do envio missionário para campos transculturais. Irmãos, nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Nem 5% vão para o campo missionário. De 50 milhões, nem 5% vão assim, quero ser missionário. Vou multiplicar a adoração a Deus onde não há em tal lugar. Nem 5%. Outra coisa que olha a complexidade da coisa. Essas igrejas missionais e todo esse conhecimento, esse entendimento da Missio Dei, ele provocou uma profunda perda de qualidade missionária nos campos transculturais. Aí o cara pega e diz que quer ir. Quando ele chega lá, ele não é o evangelho que ele prega, não planta igreja, não discipula pessoas. Ele vive, simplesmente vive. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Você que tem a compreensão de mordomia, sabe que o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Ele confiou a você para que você seja mordomo dele. E aí é por isso que você devolve o dízimo, você não dá nada, não é seu. Você devolve o dízimo, você patrocina missões. A questão de, não, aqui eu vou colaborar com missões. Vem um missionário aqui, saiba quem é o missionário. Estude, veja se ele trabalha mesmo ou se ele está vivendo em outro país. Está vivendo. Pegou a família dele, foi para um outro país, aí chega lá, eu sou missionário e tal, e o cara tem lá 1, 2, 3, 4, 5 filhos, os filhos estudam lá enquanto você está aqui. Estou dizendo para você, seja criterioso, por isso que a definição é importante. Você precisa saber o que é missão. Não, deixa eu ver aqui. Por que eu estou falando isso? Irmãos, tem cartas e cartas missionárias que são um absurdo. Um absurdo. Poderiam ser um post de Facebook. E não uma carta missionária. A carta missionária começa, nós estamos bem, o meu filho começou a andar, meu marido também foi ali e tal, tudo mais. Oi? Não, quero saber disso. Isso daí você bota no seu Facebook. Eu quero saber, você está pregando o Evangelho quantas vezes por semana, quantas pessoas se converteram, quantos nãos você recebeu, quantas pessoas você está discipulando, se você tem um projeto de plantação de igreja, quais são as dificuldades. Ei, vamos lá, isso é missão, gente. Isso é missão. A coisa está tão perdida, está tão corrompida, que as pessoas escrevem o que querem e vocês engolem. Me desculpe se você não é você, mas eu digo vocês a comunidade. Não aqui da IPVM somente, a comunidade. Não pode ser assim. Não pode, você tem que avaliar. Você tem que ver, deixa eu ver esse cara aqui, se ele compreende o que é missão. Liga para o cara. Olha, eu estou pensando em caminhar com você, mas antes eu queria saber aqui o que você entende por missão. Missão é tudo, irmão. Missão é tudo. Eu criar meus filhos é missão. Missão é tudo. Missão é eu ser um bom marido. Então, cuidado, para você não financiar alguém viver bem em algum lugar aí. Então, o que é missão, gente? Gente, nunca mais esqueçam isso. Missão é multiplicar a adoração a Deus e expandir o templo, o reino. Isso é missão. É você levar a adoração onde não há e fazer ali novos adoradores e ensinar esses novos adoradores a fazer o mesmo e a multiplicar e a fazer com que a glória de Deus esteja em toda a terra até que Ele volte. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu desafio alguém me mostrar outra questão a respeito de teologia bíblica de missão na Bíblia.
Tudo o que Deus fez de Gênesis a Apocalipse foi para acontecer isso. Multiplicar adoradores e expandir o seu reino. Isso de forma muitas vezes ocultas no Antigo Testamento e de forma escancarada no Novo. Jesus fez esse papel numa época em que o templo estava corrompido, as pessoas não tinham acesso ao templo. Jesus fez o que o templo devia fazer, ele curou, ensinou a palavra, perdoou pecados, ensinou as pessoas a adorarem a Deus, e as pessoas adoravam a Deus. E ele mesmo ali já dava indícios de que o templo não seria mais fixo. A missão dele era restaurar as 12 tribos ali de Israel, para já preparar caminho para a sua igreja fazer o restante com os outros, com os gentios. E é por isso que Jesus cumpriu com Isaías 49:6, acho que eu coloquei aqui, Isaías 49:6, o que está escrito lá em Isaías 49:6? Dizendo que o Senhor Jesus, ele seria a luz para os gentios, o salvador dos gentios, mas antes ele iria restaurar as 12 tribos de Israel. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez e deixou o caminho pronto. Em Atos a gente vê isso. O caminho pronto. E os discípulos entenderam isso e saíram pelo mundo, pregando o evangelho, plantando igrejas e ensinando as pessoas a fazerem a mesma coisa. E vocês viram hoje a pregação aqui de quem? Paulo ensinando um discípulo a fazer as mesmas coisas. Isso é missão. Isso é missão. É uma questão de definição. Eu quero mostrar para vocês, poxa, aqui a gente poderia passar aqui uns 3 meses só aqui, mas eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que isso já começou no Jardim do Éden. Vocês sabem, a igreja não começou em Atos. A igreja recebeu poder ali em Atos, e essa missão mundial de alcançar os gentios. Mas a igreja começa no Jardim do Éden, porque Deus planta ali 2 da sua imagem para adorá-lo. E depois a missão que eles tinham era de expandir a adoração a Deus para além do Jardim do Éden. Olha que bonito isso. Olha que maravilhoso isso. Expandir a adoração e o reino, o templo reino, na época o templo ali era o Jardim do Éden, devia expandir aquilo ali para toda a criação. Isso é teologia bíblica de missões, irmãos. Isso é missão. E os mandatos da criação? Como ficam? Só relembrar aqui rapidamente, o nosso horário já vai dar. Os mandatos da criação são aqueles: mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. O mandato espiritual é aquele vínculo de amor e vida com Deus. Social, vínculo de amor e vida com o próximo. Cultural, vínculo de amor e vida com a criação. Quando nós nos tornamos cristãos, essas coisas são restauradas em nós. É restaurado em nós a nossa comunhão e adoração a Deus. É restaurado em nós o nosso amor e piedade com o próximo. Nós passamos a voltar até a nossa questão de cuidar da criação, flora, fauna. É nossa obrigação fazer isso. Mas olha só, é nesta ordem espiritual, social e cultural. Se você inverter isso, não é certo. Ah, eu amo os animais. Amo, eu e minha esposa, a gente ama cachorro. Vixe, amamos. Mas cuidar deles, resgatá-los, não é fazer missão. Cuidar deles, resgatá-los, impedir que eles sejam maltratados, é um testemunho cristão meu. Não é missão. Porque missão é pregar o evangelho, discipular as pessoas, plantar igrejas. Claro, a maioria de nós aqui não vai plantar igrejas, mas a maioria de nós pode pregar o evangelho e discipular a pessoa. Isso é fazer missão. Certa vez eu encontrei eu estava com o nome do meu cachorro é Atos. E eu estava num parquinho ali embaixo, e aí eu falei: Atos, vem aqui. Aí alguém ouviu, uma senhora ouviu e falou assim: Atos? Mas isso é o nome do livro da Bíblia?
Ela falou, é o nome do livro da Bíblia ou é dos Três Mosqueteiros? Aí eu falei, é do livro da Bíblia. A senhora conhece? Já ouvi falar. Começamos a falar, expus o evangelho para ela, ela veio para a nossa igreja. Eu quero mostrar para vocês que a partir daquilo como nós vivemos, é possível fazer missão, mas não é missão vivermos como nós vivemos. Entendem isso, gente? Espero que isso tenha ficado claro. Social, você vai lá, dá um prato de comida para alguém que está necessitado e tal. Fiz missão. Não fez. Mas se você for lá, der um prato de comida, se envolver com aquela pessoa, anunciar a Cristo, pregar o Evangelho, orar com ela, ensiná-la. Sim. Você vê como Deus é perfeito e Ele linka essas coisas. Mas o que acontece hoje? O que acontece com a questão da Missio Dei da igreja missional? Sábado de manhã, 7 horas, faz a coisa, bota na marmita e tal. Aí pega, Deus te abençoe, hein? Deus te ama, Jesus te ama. Tá. Aí posta no Facebook à noite. Hoje foi um dia de missão e tal. Desculpa. Você não fez missão. Porque missão, como eu já disse para vocês, espero ter mostrado, é quando você prega o Evangelho, que não é Jesus te ama. Prega o Evangelho, discipula aquela pessoa, torna aquela pessoa um adorador e ensina ela a fazer o mesmo. E para pessoas, como por exemplo eu e a minha esposa, que estamos nos preparando para o campo missionário, plantar uma igreja onde é preciso, para deixar um legado ali, para que as pessoas, para que aquele momento ali não dependa de mim e dela, mas tenha vida própria, para que possa multiplicar adoradores para Ele. E isso é missão. A restauração do vínculo espiritual é missão, porque você pregou o Evangelho, discipulou, plantou uma igreja. Agora, a restauração social e cultural é a vida cristã na prática. Quantas vezes a Gisele, minha esposa, fazendo parte de um grupo de mulheres que resgatavam animais, sendo que ela era a única crente ali, deu testemunho, porque as pessoas, pasmem com isso, mas é verdade, as pessoas ficavam boquiabertas que uma crente ligava para o bem-estar dos animais. Veja o péssimo testemunho que nós oferecemos para o mundo. E as pessoas perguntaram, nossa, mas por causa do testemunho dela, as pessoas, mas por que você é assim e os outros não? E a Gisele escanteava a crítica e pregava a Bíblia. Porque ele criou e tal, e pregava, e Jesus Cristo, até chegar em Jesus Cristo. Houve conversões, a gente não sabe, mas que as pessoas iam perguntar e passaram a respeitá-la por isso, sim. Era a missão que a Gisele fazia quando ia resgatar os animais? Não. Muito bem, Samuel. Não. Mas se tornou missão aquelas oportunidades quando as pessoas vinham saber que Deus é esse que você acredita. E pregava. Deixa eu avançar. Portanto, missão é o ofício exclusivo da igreja na pregação do Evangelho, no discipulado e na plantação de igrejas, para que os adoradores sejam multiplicados e o reino expandido. Definição importa, irmãos. Essa é a definição de missão. Nossa base bíblica para isso, Mateus 28, 18, 20, claro. Quando o Senhor Jesus disse o seguinte, Jesus aproximando-lhes falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é missão.
E você pode abrir a Bíblia e dizer, isso daqui é missão. Agora me mostra aí, as outras, qual é a sua base bíblica? Vão até tentar mostrar, mas vão torcer. Aqui, eu nem preciso abrir o grego aqui para mostrar para vocês, é uma questão de português. Ir até onde? Esse id aqui é um particípio. Então, na verdade, o que deveria estar escrito aqui é assim: enquanto vocês estiverem indo, o Senhor Jesus pressupõe que a gente vai até onde? Até as nações, confins da terra. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Ué, como é que eu faço discípulos se eu não tiver a proclamação, se eu não pregar o Evangelho? E onde está a questão da igreja? Nos sacramentos, batizando-os. Você tem que plantar uma igreja ali para que as pessoas venham, sejam ensinadas, ouçam o Evangelho, sejam ensinadas e recebam os sacramentos, ensinando-os todas as coisas que eu lhe ensinei. O que Jesus ensinou para os discípulos? Teologia. Teologia do Antigo e do Novo Testamento, do Antigo com aplicação no Novo Testamento. Que ele mesmo a chave hermenêutica daquelas coisas do Antigo Testamento que eles sabiam. É o que nós temos que fazer. E isso é missões. E está aí a base bíblica. Eu trouxe aqui essa questão de Éfeso, só por causa dessa última parte aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente vê isso assim como uma coisa muito de conforto, né? E temos que ver mesmo. Puxa, saber que o Senhor Jesus está conosco até o fim. Uau! O Cristo está comigo até o fim. Nossa, só Ele mesmo. Conforto, legal. Mas eu gosto de ver isso daqui também como algo que o Senhor Jesus... Olha, eu vou estar ali, mas eu vou estar vendo se vocês vão estar fazendo direito, viu? E aí é que eu trouxe essa questão aqui de Apocalipse 2, de 2 a 5, porque é quando o Senhor Jesus chega para as 7 igrejas lá do Apocalipse, e ele fala o seguinte, não vou ler por causa do nosso tempo, mas é mais ou menos assim. O Senhor Jesus chegou para a igreja de Éfeso e fala assim, vocês têm boa doutrina, vocês pregam direitinho, vocês rechaçam e recusam os hereges, e até botam para escanteio aqueles que se dizem apóstolos e não são. Joia, vocês têm um ministério de apologética maravilhoso, joia. Mas aqui vai o que eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E o primeiro amor, meus irmãos, existem pessoas que falam a respeito de outras coisas sobre o primeiro amor. No meu entendimento, no entendimento de pessoas mais valiosas do que eu no seu serviço teológico, e eu sigo elas, esse primeiro amor é uma indicação do Senhor Jesus a respeito da obra missionária. Éfeso era uma cidade portuária, era uma das cidades mais importantes daquele período. As pessoas passavam por ali. Ali era um canal que as pessoas alcançavam o restante do império. E a igreja de Éfeso simplesmente se fechou no seu mundinho, de boa doutrina, no seu bairro. E o Senhor Jesus falou, tudo isso daqui vocês têm ok, mas vocês deixaram de cumprir com o principal. Vocês perderam o primeiro amor, pararam de evangelizar, pararam de discipular, pararam de plantar igreja. E se vocês continuarem assim e não se arrependerem, eu vou vir aqui e retirarei o candelabro de vocês, que é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus está dizendo assim, se vocês não se arrependerem, eu venho e acabo com a igreja. Eu venho e acabo com a igreja, porque não me serve. A igreja é missionária. Missões é multiplicar adoradores, pregando o evangelho, discipulando e plantando igrejas. Portanto, missão não é ação social. É importante fazer ação social, exercer a caridade? Sim, nós devemos fazer. Mais do que os outros. Nós devemos fazer. Não é voluntariado. Devemos fazer voluntariado? Devemos, como uma expressão de bom testemunho. O caso que eu acabei de contar aqui da Gisele era um voluntariado. Devemos fazer. Logo, missão não pode ser tudo. Missão não é tudo.
Missão é algo especial, específico que Deus deu à igreja. E só a igreja pode fazer. Um ateu pode pegar um prato de comida e alimentar um faminto? Pode. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu conheço alguns que têm um testemunho melhor do que muito crente que eu conheço. Um ateu pode fazer uma boa ação, um voluntariado, construir casas para as pessoas? Pode, e eles fazem. E eles fazem. Agora, um ateu pode pregar o evangelho? Não. Muito bem, Samuel. Um ateu pode discipular as pessoas? Não. Um ateu pode plantar uma igreja, Samuel? Não. Não pode. Não pode. Só um adorador pode multiplicar outros adoradores e expandir o reino. Só um eleito, só um crente pode fazer missão. Portanto, missão não é tudo. O que é missão? Pregar o evangelho fielmente, discipular e plantar igrejas, deixar o legado para que os adoradores sejam multiplicados naquela região. Então, é a missão doxológica que eu comentei com vocês no começo. Multiplicar adoradores e expandir o reino de Deus até que Ele volte, porque quando Ele voltar, não será mais preciso fazer missão. Porque toda a terra o adorará. Toda a terra. Já pensou nesse dia, irmãos? Nossa! Já pensou viver num mundo sem pecadores, sem que você mesmo tenha um único pensamento pecaminoso? Nossa! Um dia missão vai acabar, mas até lá que nós saibamos que missão é pregar o evangelho, discipular pessoas e plantar igrejas para que adoradores sejam multiplicados e o reino de Deus seja expandido. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar, irmãos? Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor não conferiu esta atividade, este ofício especial de missão aos anjos. O Senhor não deu isso a eles, mas o Senhor deu isso a nós. Que pela Tua graça, ó Deus, nós sejamos capacitados a compreender, a ter uma boa definição de missão, para que nós possamos, tanto em fazê-lo, como também em fazer as outras coisas, que apesar de não serem missão, mas são pontos importantes da vida cristã, e que muitas vezes poderão abrir caminho para que nós possamos fazer a Tua missão. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos pequenos e frágeis e precisamos da Tua graça para cumprir com essa missão maravilhosa, que é de multiplicar adoradores e expandir o Teu reino na terra. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, obrigado, desculpem aí 5 minutinhos que eu avancei, que Deus abençoe a todos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, não quero atrasá-los aí no almoço, mas se não tiverem, bom domingo, que Deus abençoe a todos.